Fala, meus amigos! Sejam vocês bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar essa realidade, aos canais Marcelo Marins de Consciência Cósmica e ao canal Chamados a Despertar. Muita paz e luz a todos vocês, gratidão imensa por sempre nos assistirem. Bom, estou fazendo uma transmissão ao vivo a 1h56 da madrugada, né? Eu nem ia fazer, estava aqui fazendo os meus afazeres aqui, estudando algumas coisas relacionadas ao meu contrabaixo, né, estudando música. E hoje, por incrível que pareça, eu estou totalmente sem sono, né? E eu estava aqui vasculhando, e aí eu vi no Facebook uma postagem do nosso amigo, Micael Alves, né? O Micael colocou há 18 minutos atrás: acabei de acordar de um pesadelo e deparei com esse tipo de aparelho com aparência de ventilador flutuando em cima de mim. Vi com os meus próprios olhos. Passei a mão para pegar, mas ele era transparente, logo afastou-se, dissipando no ar. Senti que o aparelho estava causando os pesadelos, né? Equipamentos astrais. O interessante, né, igual ele diz, acabei de acordar de um pesadelo e deparei com esse tipo de aparelho com aparência de ventilador. Tinha aparência de ventilador flutuando em cima de mim. Vim com os meus próprios olhos, passei a mão para pegar, mas ele era transparente e logo se afastou, dissipando no ar. Senti que o aparelho estava causando os pesadelos. Na realidade, isso não é que ele estivesse aqui, né? Igual quando a gente acorda, demora um certo tempo para a gente poder, de uma certa forma, estar totalmente estabilizado dentro do nosso corpo. E o que acontece? Conforme você estabiliza seu espírito no seu corpo tridimensional, ajusta-se as frequências e você... Por que dissipa, digamos, no ar? Você perde a visão, passa a se tornar invisível. Para vocês terem uma noção, agora, mais ou menos, eu fui olhar o portão de casa e o portão de casa estava sem o cadeado que travava, né? O portão tem várias travas e tem um cadeado central. E aí eu cacei o cadeado e não achei esse cadeado. O Michael também procurou esse cadeado e não achou. E aí eu fui lá na garagem, lá, ver se o cadeado estava lá, porque geralmente a gente abre para tirar o carro para sair, né? E não só eu dirijo, a Fabiana também dirige, então às vezes ela pega o carro e sai. E às vezes deixa o cadeado lá. Aí já, acho que, se não me engano, era 1h20 da madrugada. E aí eu fui para lá, na hora que eu abri a porta da minha sala, os muros são baixos, né? Tinha um baita de um bicho que parecia um morcego na casa do vizinho no muro. Era um morcegão, mais ou menos 1 metro. Parado, ele me olhou, e aí eu peguei, fui até o portão trancar e fiquei parado um pouquinho olhando na rua, né? E aí eu comecei a analisar as casas. E aí eu comecei a ver vários seres, tipo morcegos, pousando nos telhados das casas, entrando. Parecia ladrão, né? Parece ladrão, você fica meio assustado, porque parece que está querendo furtar, roubar, não. E tinha alguns seres que pareciam macacos, aqueles macacos chimpanzés, só que não é macaco, é um ser diferente. E aí eu chamei meu filho Michael para poder ver, e ele veio, né? E a gente observando vários morcegos andando nos telhados das casas, nos muros, né? E aí o Michael, pai, você tá ouvindo? E aí eu peguei, tá ouvindo o quê, Michael? Badaladas de sino. Aí eu, não, eu não tô ouvindo badaladas. Você tá ouvindo? Eu tô ouvindo claramente, vindo do céu, badaladas de sino. E parece que tá vindo na minha mente, pai. Na minha mente quer permanecer a imagem de um castelo antigo e badaladas de sino. E vi os morcegão andando em cima da casa das pessoas. Parecia uma infestação. A 1h20 da madrugada, é horário da gente estar dentro de casa, né? Da gente estar recolhido.
Por isso que a noite não foi feita para que nós venhamos a estar na rua. E aí eu estava observando, fiquei parado observando, e eles passam e eles veem quando a gente vê que a gente está vendo eles olham para dentro da gente, no olho da gente. E aí eu, no muro do vizinho, não estava parado, e eu cheguei e fiquei bem perto olhando. É uma energia diferente, mas a gente se acostuma com o passar do tempo. E aí ele saiu e foi embora, andando igual, parece uma coisa esquisita, parece meio gente andando. E você vê isso muito nitidamente. À noite, é por isso que eu falo para vocês, façam as esferas de proteção. Elas podem não resolver 100%, mas elas podem ajudar a amenizar. Igual também, uns tempos desses atrás, eu saí, eu costumo ficar no portão às vezes de madrugada, observando a madrugada. Eu sou meio noturno, eu gosto muito do silêncio da madrugada. E aí eu vi, imagina mais ou menos um lençol de cama, mas vocês já viram aquelas coberturas, aquelas, eles falam lona, que tampa caminhão? Aqueles caminhão que usam aquelas lona para tampar mercadoria. Não é carreta, não, é caminhão. Então tem aqueles caminhão que tem aquelas lonas. Eu estava parado e eu estou vendo lá de cima descendo aquele, como se fosse um lençol azul claro, voando na rua, flutuando. Aqui na minha rua, lá em cima, né? Eu comecei a observar aquilo e ele veio descendo, né? Mas era tão grande. Parece aquelas bandeiras quando você vai ver esporte, vai ter tipo assim um jogo de futebol de salão, ou vai ter algum evento, vôlei, você vê aquelas pessoas estendendo aquelas bandeiras enormes que ela estende por vários bancos da arquibancada, e tão grande, naquele estilo, um rosa bem claro, e veio flutuando assim na minha rua, e eu parado lá no portão observando. E aí ele veio descendo e eu observando. De repente ele parou, ele cresceu e virou uma mulher com um vestido, mas quase do tamanho do poste. E ela parou, ela me olhou, ela se moldou, ela me olhou e ela se desfez o lençol e foi embora e foi descendo para a rua abaixo, e eu só observando, né? Ela veio subindo, aí passou por mim, eu observei e ela desceu. Então eu fico observando muito a madrugada, né? Às vezes eu tenho insônia, eu abro a porta, deixo tudo escuro, bem escuro, aí eu fico lá no cantinho do portão observando a rua, o comportamento. Às vezes você vê pessoas que não são pessoas correndo. Você vê, tipo, como se fosse, imagine sombras, sombras que seriam em estado de matéria, como se fossem pessoas materializadas, sombras materializadas, correndo. Então pula a casa dos vizinhos como se fosse um ladrão para roubar. Então vocês veem que existe uma grande movimentação, uma grande infestação de seres da madrugada. Uma vez eu estava aqui em casa e eu abri a janela, estava muito calor e abafado, eu abri um tanto assim. Eu observando, tem um poste bem próximo. Agora o vizinho fez um muro bem alto, mas antes era um muro baixinho. Então você via nitidamente o poste, né? Assim. E aí, tô vendo aquela coisa esquisita, porque geralmente você não fica preparado para esse tipo de visão. E aí eu cheguei, olhei assim e falei, o que é aquilo? Seu cérebro começa a tentar raciocinar o que é, né? E aí eu vi que era uma mulher com um vestido e com uma vassoura enorme sentada, com um chapéu pontudo. E essa mulher tinha um olho vermelho e tava assim, ó, parecia um OVNI, mas era uma mulher sentada numa vassoura, literalmente uma bruxa. E a energia desse ser era tão denso que eu fiquei, tipo assim, parado na fresta da janela e falei, tomara que ela não me veja.
porque eu nem vou atrever a fechar a janela para fazer barulho, porque esse ser ele estava parado de frente ao poste, como que analisando ou escolhendo em qual casa, sei lá, parecia que esse ser iria adentrar ou ele ia invadir, não sei qual era o propósito daquele ser. Era mais ou menos umas 3 horas da madrugada. Então, à madrugada, à noite, acontecem coisas que o que você faz de denso, de errado durante o dia, a madrugada te cobra. Sabe aquela pessoa que você prejudica ela durante o dia? A madrugada vai te cobrar. Sabe aquela pessoa que você passou a perna durante o dia? Sabe aquela pessoa que você ofendeu, que você magoou durante o dia? Ou que você fez alguma coisa que não foi tão legal assim com alguém durante o dia, que parece que tudo está tranquilo? À noite vai ser cobrado de você, sabe por quê? Porque as pessoas vão dormir, elas vão sair de seus corpos, elas estarão soltas e livres. E os maiores, seres dimensionais, tudo está livre à noite. Porque tudo está quieto, tudo está calmo, tudo está parado. E aí é onde eu falo para vocês, é a hora da cobrança. E eles vêm. E é a hora que acontecem muitas coisas que chamamos de anomalia, como que, por exemplo, né, é a hora que seres entram dentro de nossa casa. Se você tiver o espelho, ah, Marcelo, você é muito louco, você é muito esquisito, você fala coisa com coisa. É a hora que os espelhos dentro de casa deixam de refletir a nossa realidade, deixam de refletir a nossa imagem para refletir um outro mundo, uma outra realidade, e eles saem de lá e vão para dentro da sua casa. Sim, é nessas horas que essas coisas acontecem. Então, onde eu falo sempre que é o momento de você vigiar. Agora são 2h08 da madrugada, do dia 3/11 de 2019. Ontem, era mais ou menos 2 horas da manhã, nitidamente, eu e Fabiana vimos um portal se abriu dentro de nossa casa, como se ele fosse de água, líquido, só que um líquido meio embaçado, mais nítido. E nós vimos 3, não sabemos se eram seres, pessoas que saíram e ficaram parados nos olhando. Aqui na porta. Se moldou, não é invisível não. É como se fosse feito de água, mas nós sabemos que são seres que vieram de outra dimensão. Então, abriu dentro aqui e saíram 3. 3 como se fossem pessoas de água. E ficaram parados nos observando. E aí a Fabiana levantou do sofá e eu falei para os meninos, estava o Douglas, estava eu, a Marcele, o Michael e a Fabiana. Falei, ó, acabou o movimento da casa, vamos deitar, vamos nos recolher, vamos desligar as luzes. Esses seres vão fazer o que tiver que fazer. Não sabemos quem eles são, de onde eles vêm, pode ser de outra dimensão. Eles vão observar ou fazer alguma coisa. Vamos ficar nas camas, façam as esferas de proteção. Eu não sinto hostilidade deles, eu sinto eles mais como observadores. Mas, por todo caso, vamos ficar quietos e deixem eles andarem na casa, verem ou sei lá, analisar o que eles quiserem. Se estiverem perto de vocês, vocês vão percebê-los e vê-los. Façam as esferas douradas bem forte, envolvendo todo o seu corpo, e peçam aos seus mentores individuais, cada um com seus mentores, que façam ali a proteção de vocês. E aí o que aconteceu? Eles andaram, nós percebemos eles andando, e eles vieram para a sala e foram embora. Entraram naquele, tenho certeza, naquele portal e foram embora. Então vocês percebem como são as coisas? Como que nós vivemos em realidades manipuladas, realidades que não é real. Como o nosso amigo Michael estava dormindo, teve um pesadelo e viu uma máquina, um objeto
de tecnologia astral espiritual em cima dele e que estava impulsionando algum tipo, poderia estar colocando, ó, não desespera não, viu, Micael, né? Poderia estar colocando algum chip, ou tentando colocar no corpo físico, poderia estar tentando colocar alguma sonda de monitoramento nele, mas a frequência e a vibração não estava legal, e o corpo refletiu a energia em pesadelo, e o eu maior dele, tipo assim, ó, acorda, agora, antes que façam alguma coisa. Acordem agora, antes que façam alguma coisa. Vão mexer nos porcos. Então, para vocês terem uma ideia, então à noite vocês vão perceber que existem pessoas nas casas de vocês, nos quartos de vocês. É o horário que aparece extraterrestre, que eles entram nas suas casas, que vocês estão dormindo, todo mundo apagado, e eles vão mexer. Você que costuma comprar aí muitas bugigangas, que eu não é que eu tenho prazer de falar mal ou atacar, de forma nenhuma. Eu gostaria que essas pessoas nem tivessem consciência do que são. Aí você vai lá, compra o colar do extraterrestre, ou do mestre ascensionado, você compra o cristal, o argonite, e o que acontece? Existe todo um grupo astral espiritual que são clãs ou organizações. E aí, quando você compra, esses tipos de produtos dentro da sua casa se tornam rastreadores. Um anel de um extraterrestre, energia, entre aspas, dita de um extraterrestre, um colar, um orgonite dentro da sua casa, que você comprou acreditando que era para afastar o reptiliano, afastar o ser, ou qualquer objeto de cunho espiritualista que prometa repudiar energias ou seres. Então, o que acontece? Esses seres, lá no plano astral, existem grupos e clãs que vêm para cá. E o que acontece? Esses produtos que você usa ou que está na sua casa são rastreadores. Muitas pessoas não têm consciência, mas elas têm pactos, sem saber, achando que são extraterrestres, que são seres, mas na realidade, esses seres, na realidade, eles fazem o quê? Eles se transmutam, eles mentem, eles enganam esses médiums, eles enganam esses paranormais por causa da religiosidade nas quais eles estão presos. Aí o que acontece? Aí a pessoa compra o objeto e vai dormir, descansar. E à noite, lá no plano espiritual astral, esses clãs, esses grupos, eles rastreiam aonde estão esses objetos com a energia deles. Por exemplo, eu vou citar o meu exemplo. Vamos supor que eu fosse uma pessoa que falasse que sou contatado de raça tal e que essa raça promete a vocês, através de pedras, orgonites, cristais energizados por ela, se vocês comprarem, colocarem na sua casa, vão repudiar toda a sorte, digamos, sorte não, Zé, né? De seres densos, entre aspas, malignos que possam atormentar você, sua família, seus filhos. Beleza? Esse é o intuito, esse é o principal objetivo. Você compra, chega para você, você coloca na sua casa, ou você está usando uma corrente, ou um anel, ou seja o que for, um quadro, tranquilo. Tudo é consagrado energeticamente. O que é ser consagrado? É homenageado ou oferecido energeticamente para um propósito, tá certo? Aí o que acontece? Lá, quando é que tudo está quieto, está parado, isso seja no Brasil ou seja em outro lugar, esses seres do outro lado, eles sabem exatamente aonde estão esses objetos, porque são rastreadores energéticos, são como se fossem radares que soltam um pulso de frequência e eles sabem exatamente onde eles querem ir. Seria mais ou menos, é como se quando você compra ou adquire esses objetos, ou até mesmo é te presenteado, o que acontece? Seria mais ou menos aquela fala do vampiro que entra na sua casa. O mal só entra, entre aspas, o vampiro entra na sua casa se você o convidá-lo. Então, as pessoas que compram, adquirem esses tipos de materiais, dos mais variados, o que acontece? Até uma camisa
com o símbolo desenhado, qualquer símbolo. Ah, esse aqui é o símbolo do ser tal, da entidade extraterrestre, ou do mestre tal. Até um símbolo numa camisa é um rastreador. Ainda mais, ainda pior ainda se for uma tatuagem, que você às vezes tatua, né, no seu braço, aí o que acontece, né? Tá ali chamando a energia, te mostrando onde você está. Lembra da bruxa que estava parada num poste, né? Ela estava assim, um poste, ela estava parada assim, ó. Como se ela estivesse fazendo isso, ó. Como se ela estivesse monitorando, tentando adivinhar onde estava algo que estava atraindo. Então, ela, tipo assim, ela não estava curiosa, ela estava como se sentindo, percebendo, tendo a percepção da energia. Peraí, onde está? Onde está? Peraí, para ela adentrar. E aí entra na sua casa. Ah, mas eu faço a meditação, faço as esferas, não vai adiantar. Se por acaso você tiver um rastreador energético, não adianta, tá? A esfera, como é que você vai blindar a sua casa com uma esfera energética? Se dentro da esfera está o rastreador dando acesso a esse tipo de energias ou seres, fica meio lógico, porque a esfera ela é muito importante no lado externo. Mas se dentro da tua casa tiver espelhos vulneráveis, tiverem esses tipos de rastreadores, é tipo assim, você bloqueia, mas dentro da esfera tá os portais abertos. E aí vão entrar e não vai surtir efeito nenhum, porque você não está sendo sábio ou sábia. Às vezes, para vocês terem uma ideia, até uma peça decorativa que você coloque na sua casa, que você não saiba da procedência do autor que a criou, por que ele criou? Ele fez e com qual intuito? O que estava inspirando? Seja um quadro, seja uma estátua, seja alguma coisa representando algum ser, ou às vezes, simplesmente, às vezes, uma peça decorativa de 1 metro, ou até mesmo 30 centímetros, um símbolo, até mesmo esse tipo de coisa, dentro da sua casa, são rastreadores. Porque, na realidade, vamos supor que o Marcelo faça o seguinte, ó, eu faço um acordo com um grupo de seres astrais, eles me ajudam em certas coisas, promovendo certas coisas que eu quero e necessito, e isso eu faço uma homenagem a eles. Isso, de uma certa forma, atrai as pessoas. Aí você vai e compra. Achou bonito, porque existe uma magia te puxando e te impulsionando para isso. E aí você coloca dentro da tua casa. Aí o que que acontece? Aquilo gera frequências de energia, são pulsos. E à noite, quando tudo parece estar calmo e tranquilo, eles acham os seres que têm aquela frequência específica, eles acham vocês. E aí não adianta esfera de proteção, não adianta nada. Porque você vai possibilitar a entrada em um portal dentro da sua casa. Ah, você pode não ter religião, você pode não ter neutra, você pode ser extremamente neutro, que o que acontece? Não vai adiantar em nada. Você pode meditar, você pode pedir ajudas aos seus aliados astrais. Eles vão falar assim: olha, eu queria te ajudar, mas você não coopera. Você nos atrapalha a fazer o nosso trabalho de ajudar e proteção sobre você. Mas você não ajuda, não coopera. Então, é tão relativo estar aqui. Temos que observar e analisar os mínimos detalhes para que nós não venhamos a sofrer. E aí a culpa é do Marcelo. O Marcelo fala que fazer esfera de proteção ajuda. Ah, o Marcelo fala que pedir ajudas aos aliados, os mentores ajuda, mas nada disso acontece. O cara está mentindo. Ele é um hipócrita, ele é um charlatão. Não. Para que as energias funcionem, temos que observar muitos detalhes, e principalmente do que tem dentro da sua casa.
O que tem dentro da tua casa que venha a possibilitar a entrada de seres. De dia, os espelhos refletem vocês, mas à noite, quando você está dormindo, a casa está em silêncio. Os espelhos abrem a entrada de um outro mundo e eles vêm até vocês. E aí acontecem coisas que vocês ficam assustados. E vocês podem perceber seres e muitas outras coisas que vão te danificar energeticamente. Entende o que é estar nessa dimensão manipulada? É complicado estar aqui. Então nós temos um conjunto de regras que nós temos que seguir. E outro detalhe, o que você faz de dia com as pessoas, à noite, o seu ato tem a resposta. Por isso, devemos vigiar nossas condutas. Porque a noite cobra. E muito bem. Tá bom? Eu quis estar conversando com vocês, agora já está começando a me dar um pouco de sono, para que vocês tenham algumas, digamos, vamos dizer assim, esclarecimentos, né? Nem tudo vai funcionar na sua vida se você não observar os pequenos detalhes. Não é você quem determina ou escolhe. São as energias que estão em todos os lugares. Tá bom? Muita paz e muita luz. Pare, pense, reflita, analise e fiquem todos em paz, pessoal. Tchau, tchau.